Supremo Tribunal Federal nunca se acovardou diante da trama golpista do Bolsonaro. Enfrentou ele nos 4 anos que tinha que enfrentar, ele como presidente, e agora está julgando ele. E aí, imaginar que o quê? Não, agora o Supremo vai dar meia volta, vou ver, e deixa para lá porque o Trump soltou uma nota. Mas nem a pau, Juvenal. Nem a pau, Juvenal. E aí, no entanto, é interessante como chega um aspirante a candidato a presidente que é capaz de qualquer coisa para conseguir o apoio de Bolsonaro. Eu estou falando a propósito, não é do Ronaldo Caiado, não é do Ratinho Júnior, não é do Claro. Zema. Eu estou falando a propósito do Tarcísio de Freitas, Narcisão. este poderoso governador de São Paulo, que fica dizendo que não, ele é candidato à reeleição e a portas fechadas, com agentes do mercado financeiro, com empresários, com políticos de sua confiança. Ele, pelo menos, ouve em silêncio, sem rebater, e acolhe todos os estímulos para que se candidate a presidente. E aí o Tarcísio de Freitas já saiu com uma nota. Opa! Dando razão ao Trump. Ele não repete todos os argumentos do Trump, mas repete um, pelo menos, que de fato o Bolsonaro tem que ser julgado pelo povo. Oh, oi, ele não é candidato para ser julgado pelo povo. Ele não será candidato porque ele vai ser condenado e preso. E não só por isso, porque ele já está condenado, ele já é inelegível, ele não pode se candidatar até 2030. Mas o Tarcísio tá querendo se E aí o redimir. Tarcísio já Tá sai, querendo se já sai. redimir. E aí fica Porque tem grande parte falado da muito. imprensa. Não, e fica grande parte da imprensa, mas não só da imprensa, do empresariado, de políticos do centrão, políticos da direita, dizendo, não, isso é uma jogada sábia, sábia. O Tarcísio não é um bolsonarista, que isso? Não, o Tarcísio é agradecido a Bolsonaro, mas o Tarcísio diz essas coisas porque ele precisa do apoio de Bolsonaro, mas tão logo obtenha, não se preocupem, ele não será um bolsonarista que poderá ser candidato e que, quem sabe, poderá até se eleger. Quer dizer, ele é um bolsonarista, ele faz de conta. Que conversa mole é essa? O, O Tarcísio vive renovando esse apoio a Bolsonaro. É um apoio sincero. Ele foi ministro de Bolsonaro. Ele nunca disse nada contra as tentativas de golpe. Não, é impossível que ele não tivesse pelo menos ouvido falar. Podia até não ter participado da trama, mas ouvido falar que, olha, o Bolsonaro ainda tem esperança, mesmo derrotado, tem esperança. Quem sabe um estado de sítio, quem sabe um estado de emergência, agora, alguma dessas medidas de força que poderiam reverter o resultado de uma eleição que ele perdeu. Tarcísio nunca ouviu isso. é estranho, mas o Tarcísio vai Tarcísio fingir. nunca disse uma palavra contra Bolsonaro e quer se apresentar agora como não. É só uma jogada política inteligente da parte dele. Tenha dó. Isso é para enganar quem? Mas Nós. ele tá tentando se redimir com os bolsonaristas e com o Bolsonaro, porque ele tá lá no Gilmar Palusa, ele foi lá Mas para não. Portugal. Mas eu chequei. Não é verdade, não é verdade que ele lá tenha avançado o sinal, o Tarcísio de Freitas. Falei até Não, com o eles estão. Vicente Nunes, o que a gente vai falar daqui a pouco sobre a situação dos Mas migrantes o em que você checou Portugal. exatamente que eu não Ele entendi? não disse nada, ele não disse, ele não avançou a linha vermelha que ele mesmo traçou para ele. Ele Olha, não aí, disse, vou indultar não, Bolsonaro, ou ele não, não, não tô falando disso, tô falando que ele se. ele Ah, bom. falou de uma maneira para o empresariado, dizendo que o Estado vai proteger, como se ele já fosse virar o Estado. Os bolsonaristas interpretaram como se ele Mas os, tivesse. bolso,
E aí ele levou Claro. porrada do vice hoje dele. Pois O é. vice dele foi lá e passou recibo. O Derrite fez um vídeo que ele diz que o pessoal está sendo traíra, está tendo descaso com o Bolsonaro, que ele ainda é um candidato. E aí não cita o Tarcísio, mas fala que tem um pessoal que está lá em Portugal, em Lisboa, claramente dando uma indireta ao Tarcísio. Então o Tarcísio ele se queimou, sim, com essa viagem, Eu junto não aos estou dizendo que ele não bolsonaristas. se queimou, mas eu E ele tinha fez um dito. discurso ali que o pessoal está dizendo, já é discurso de quem está olhando para a cadeira de Sim, presidente. E mas aí, isso para só. tentar balancear isso, para mim foi por isso que ele fez depois esse comentário em cima do Trump. Ele se aproveitou do Trump para dizer: olha, o candidato é o Bolsonaro, porque hoje ele está sendo fritado por isso. Então ele quis usar a história do Trump para tentar passar mensagem para os Eu, bolsonaristas: não, o candidato ele é ele. eu não, Foi isso. pode até ter tido essa intenção, mas vamos dizer, concordância, essa afinidade do Tarcísio com o próprio Trump, já estou deixando o Não, Bolsonaro de lado, tem. não é de hoje, ele já Ele posou. Quando o Bolsonaro se elegeu, ô Bolsonaro, quando o Trump se elegeu, ou assumiu já a presidência, estava lá o Tarcísio foi com o bonezinho. sociais, uma fotinha de boné, com aquele Make jogo. America Great Again. Exatamente. Então, a afinidade com o Trump Tem. ele tem. Mas Com a extrema-direita. a afinidade maior do Tarcísio é com Bolsonaro. É com Bolsonaro. Ele nunca Ele fez uma depende mais do crítica. Bolsonaro. Ele nunca fez uma crítica a Bolsonaro pela tentativa de golpe que Bolsonaro liderou. Nunca! Oi, mas como? E, e o resto é plantação de bolsonarista. Olha aí, viu? Viu? Nossa, principalmente os bolsonaristas que estão apoiando essa história do Tarcísio. O Tarcísio é o mais forte, vamos com ele mesmo. Bolsonaro ainda não está nessa. Daqui a pouco pode entrar nessa. Mas muitos bolsonaristas estão. Então, não, realmente, o Tarcísio não é um bolsonarista. Mas claro que é um bolsonarista. Quais são as ideias do Tarcísio que ele já transmitiu que colidam frontalmente com as ideias do Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma. E Não, e ele só depois, sobrevive com o público da extrema-direita daqui para frente. Se ele sair da sombra do bolsonarismo, se ele adotar um discurso que não é mais radical, ele não ganha nada. Esse cara vai ter que ser o resto da vida, agora, um porta-voz da direita mais extremada mesmo. Eu não considero ele uma direita, eu considero ele extrema-direita, exatamente como você está dizendo. Ele tem afinidade com Trump, com Bolsonaro principalmente, e é um sujeito que carrega para frente, como político, ideias que são reacionárias. Ele manda colocar, tirar a câmera do policial, depois coloca por pressão, mas ele faz um discurso que incita a polícia a enfiar a porrada e a bater e a matar, se for o caso. Ele deixa na Secretaria de Segurança um sujeito que é assim, o vice dele é radical. O vice dele não é o Derrite, né? O Derrite é o secretário de Segurança Pública. Enfim, ele está cercado de peças que são reacionários, de políticos que são reacionários. Ele é extrema-direita, como você está dizendo. E se ele sair da extrema-direita, ele não vai mais ser ninguém na política. não, mas aí ficam os bolsonaristas plantando que, não, isso é uma jogada dele, inteligente, mas no fim dá certo. Vai depender, não é assim. Vai depender primeiro de Bolsonaro dizer, olha, Tarcísio, vai no meu lugar. Depois, Bolsonaro falar isso publicamente, dar esse apoio. E o Tarcísio se comportar ao gosto de Bolsonaro. Porque se não se comportar como candidato ao gosto de Bolsonaro, os bolsonaristas, principalmente esses bolsonaristas de raiz, como você fala, mais radicais, vão abandonar o Tarcísio.